Outro assunto que a gente aborda aqui, o inquérito das fake news. Nessa semana começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do inquérito das fake news. Os ministros vão decidir se a investigação vai adiante ou não. Todos os indícios apontam para que sim, continue a investigação. A gente já teve o primeiro voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin. E para a gente repercutir tudo isso, dois convidados agora estão conosco, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, também o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Deputado, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Senador, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, prazer estar com vocês. Ô, deputado, começo perguntando ao senhor qual a avaliação que o senhor faz a respeito desse inquérito. Na leitura do senhor, o mais correto seria mesmo a paralisação dessa investigação? Bem, tem 4 itens que eu acho que precisa ser considerado nesse tema. Primeiro item, o inquérito é de fato ilegal, não existe nada na lei, ou seja, o processo não foi decorrente de um processo legal, foi atabalhoado, violando aí o procedimento interno até do próprio STF. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria daqueles que estão convocados para o inquérito, que é o meu caso, por exemplo, não sabemos se somos réus ou se somos testemunhas. Então, não se sabe muito bem o que existe por trás disso, por trás dessa necessidade. O terceiro item é que fica, talvez até mais patente aqui, a intenção do STF. Não se sabe o teor do inquérito. Então, por esse motivo, eu acredito que o inquérito deva ser invalidado. Não acho que isso dá segurança jurídica para qualquer um no Brasil, considerando que você pode aleatoriamente, arbitrariamente, iniciar um inquérito sem exatamente especificar contra qualquer um, sem especificar essas 3 coisas, e muito menos sem seguir um processo legal. Então, na minha opinião, esse inquérito é ilegal. Se eles quiserem montar um outro inquérito baseado em alguma outra afirmação, alguma outra prova que eles descubram aí no decorrer do período, ok, abra um outro inquérito, mas dentro de um trâmite legal. E o senhor, senador, qual a opinião a respeito desse inquérito? Eu já me manifestei desde o início, quando foi apresentado esse inquérito, cheguei ao ponto de pedir o impeachment do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. O inquérito, na sua formatação, é absolutamente inconstitucional. Mas é importante a gente lembrar de 2 pontos. Primeiro deles, quem define, ao final das contas, o que é ou não é inconstitucional é o próprio Supremo, e os fatos que são apurados são relevantes. É uma pena que se tenha escolhido uma via que nos parece absolutamente autoritária. Você tem um ministro do STF, que é o ministro Alexandre de Moraes, fazendo ao mesmo tempo o papel de vítima, investigador e julgador. Isso não cabe no nosso sistema constitucional. Mas vamos aguardar a decisão, me parece que nas próximas semanas será apresentada, e me parece também que o STF vai encontrar algum meio de declarar como válido tudo aquilo que foi apurado, até por conta da relevância das condutas que lá foram encontradas. Mas é profundamente lamentável, deveria ter sido combatido com mais ênfase lá no começo. Ô senador, inclusive o senhor é o relator do projeto de lei das fake news. Explica pra gente exatamente quais limites são colocados aí pelo projeto do senhor e a quantas anda aí a tramitação, por gentileza. Eu sou autor desse projeto, é um projeto que também tem uma versão tramitando na Câmara, foi apresentado pelos deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral, são parceiros do mesmo movimento político, e tem basicamente 3 eixos. Você garantir que as contas sejam perfeitamente identificadas e exigir que as plataformas acabem com contas falsas e redes de robôs não identificados. Estou usando as expressões mais populares para ficar mais fácil do pessoal acompanhar. Hoje você tem um número violento, imenso, de contas falsas, puramente falsas, são criadas ou com documentos falsos, ou para se passar por terceiros, ou meramente inventados, e você tem redes eletrônicas automatizadas de distribuição de conteúdo. É assim que você consegue levantar, por exemplo, as famosas hashtags que aparecem do nada, com textos iguais, com frases parecidas, até os erros de português são os mesmos, e isso chega para a população como se fosse uma coisa legítima, orgânica, pessoas, seres humanos, e não é. Alguém está financiando, e isso custa caro, para poder influenciar, seja o processo eleitoral, seja para atacar pessoas. Esse é o foco, não tem nada a ver com conteúdo, as pessoas vão poder continuar postando individualmente, com a sua responsabilidade, aquilo que bem entenderem. Mas já não existem dispositivos, senador, que combatam esses crimes ou não? É necessária uma legislação que trate especificamente disso? Não existe nenhuma legislação que cuide dessas ferramentas. Você tem legislação para cuidar dos crimes, os crimes contra a honra, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Você tem lei para cuidar disso. Mas para chegar no autor,
você vai ter que ultrapassar essas barreiras que são criadas por ferramentas, por formas de atuação que hoje são toleradas pelas plataformas. É uma legislação que é muito dedicada a regular a atuação das plataformas, que hoje são muito pouco transparentes, ganham bilhões de dólares com essa atividade e têm que prestar um serviço melhor para a sociedade. São hoje meios de comunicação de massa, precisam ser melhor regulados, com transparência, equilíbrio e garantia da liberdade de expressão do indivíduo nos limites da Constituição brasileira. Liberdade de expressão, mas vedado o anonimato. Deputado Luiz Felipe de Orleans, queria ouvi-lo também sobre isso. O que é que o senhor acha dessas iniciativas aí de regulamentação das redes sociais e desse tipo de postagem? Olha, com respeito aqui ao senador e sua capacidade jurídica, a priori eu sou extremamente contrário a qualquer legislação que venha a limitar ou infringir sobre o direito de livre expressão. Então, eu acho que deveríamos ser até proibidos de fazer leis contra a livre expressão. E por que esse caso é interessante? Porque aqui esse item ele é levantado num contexto em que as redes sociais não são controladas. E, muito pelo contrário, elas são extremamente controladas. Aliás, a grande queixa é de que já existe um monitoramento de que tipo de conteúdo pode ser colocado, isso por parte das redes, ou seja, da instituição que coordena o canal. Segundo, a minha experiência desde 2014, 2015, que eu me tornei uma pessoa mais visível, pública, em rede social, você nota que a própria população, aqueles que fazem comentários, aqueles que estão ali nas redes, já sabem identificar o que é verdade, o que é falso, se há uma notícia falsa, você está divulgando uma notícia falsa, ou se você é robô, é muito facilmente identificável por aqueles leitores, aqueles que estão fazendo comentários, e se não puderem fazer comentários contrários a uma postagem, que seja uma postagem difamatória ou caluniosa, o que acontece? Monta-se um canal separado e aponta-se para as injustiças que estão sendo cometidas no outro canal. Então, em plena liberdade, você já tem uma autorregulamentação. Você não precisa de uma interferência de Estado, sobretudo me preocupa muito, já criar uma agência de Estado, de governo, pior ainda, para fazer esse tipo de monitoramento. Quem é que vai municiar isso? Que tipo de viés político nós vamos ver daqueles que vão estar controlando essas redes? Lembremos que nos Estados Unidos as medidas foram tomadas exatamente ao contrário. As leis foram exatamente para proteger a livre expressão, porque os canais já estavam fazendo cerceamento ideológico de tudo aquilo que já existia ali. Então, eu sou contrário a qualquer tipo de interferência. E eu acho que, então, por isso, eu votaria contra qualquer projeto que venha dessa natureza. Senador, quer comentar essas ponderações feitas pelo deputado? Não, é bastante simples, né? Me parece um certo desconhecimento do projeto em si. Não existe nenhum tipo de ameaça à liberdade de expressão. Liberdade de expressão no Brasil é um valor constitucional, está no artigo 5º, é cláusula pétrea, não pode ser mexido nem por emenda. Então não seria possível fazer algum tipo de atentado à livre expressão do cidadão brasileiro através de um projeto de lei. O que a gente faz é justamente tentar regular a atuação das plataformas, porque ao contrário do que parece, especialmente quando a gente vê a fala do deputado, não existe uma igualdade de condições na rede. Né? Aquele que impulsiona com dinheiro, muitas vezes com dinheiro não declarado, utilizando fazendas de robôs sediadas em servidores fora do Brasil, essa turma tem uma vantagem competitiva muito grande quando eles decidem passar uma mensagem e ela não tem lado ideológico. É uma ferramenta. Quem tiver dinheiro vai usar. Já usaram contra o presidente, já usaram a favor do presidente. Isso é indistinto. O que a gente quer fazer é igualar o jogo. Acabar com as contas falsas, acabar com os robôs não identificados. Não é possível que alguém vincule ter uma conta falsa com liberdade de expressão. O nosso cuidado no projeto é tão grande que a gente assegura o direito a pseudônimo. Então, digamos que o cidadão não quer colocar seu nome próprio, quer usar um apelido, quer usar, sei lá, qualquer coisa para se proteger, porque quer fazer denúncias. Ele não vai ser identificado ostensivamente. Mas na plataforma você vai ter a identificação dele para permitir que a justiça possa localizá-lo caso ele cometa algum crime. Esse é o espírito da lei. Preservação da liberdade de expressão com responsabilidade. Um pouco na linha do que você tem hoje sendo discutido, inclusive na União Europeia, com muita incisividade. Lá já se compreendeu que a autorregulação das plataformas não é suficiente porque elas seguem interesses puramente econômicos. Eles não têm responsabilidade social tão evidente, tão clara como tem que ter o Brasil. E não tem no projeto, só para deixar tranquilo quem está nos acompanhando, absolutamente nada de criação de agência da verdade, ou Ministério da Verdade, ou alguém que vai dizer o que pode e o que não pode postar. Nada de conteúdo. Inclusive, colocamos no artigo, especificamente no substitutivo, para não deixar margem a dúvidas, porque, infelizmente, a interpretação às vezes varia muito,
Nenhum conteúdo pode ser removido com base exclusivamente nessa lei. Nenhum conteúdo. Não é isso que a gente quer. A gente quer acabar com o uso ilegal de ferramentas que criam viés. Se quem tem dinheiro investe pesado, não declaradamente, em torno de uma ideia ou contra alguém, é muito difícil contrapor isso com o que está hoje posto no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, uma outra discussão que também se coloca é como delimitar, né, o que é fake news, o que é discurso político, por exemplo, porque é um conceito, imagino, bastante variável, né? Isso, de acordo com a interpretação de cada um, pode variar, né? Não é algo tão específico, tão concreto, digamos assim. E aí queria ouvi-los a respeito disso. Deputado, começando com o senhor, como delimitar o que é fake news ou não? É difícil, né? É um conceito bastante amplo, né? Não há como delimitar o que é fake news ou não. Isso depende da reação e da motivação de todos ali envolvidos em aceitar aquilo como verdade ou não. Então, cabe a todos os usuários da internet uma certa maturidade, isso sim. Agora, legislar isso, e aqui eu vou fazer uma contraposição ao senador, também erra em dizer que precisamos de legislação para controlar robôs e uma série de outros mecanismos artificiais. Por quê? Vou dizer isso bem claro, porque você não é forçado a ir para as redes sociais, você não é obrigado a usar as redes sociais, e existem vários canais alternativos. Então, se um canal se torna um canal inviável, porque ele até permite esse tipo de prática ilegal, aqui estamos dizendo que é uma prática ilegal, eu diria que é mais amoral do que ilegal, é uma prática amoral, se os canais não estão protegendo aqueles que estão usando o seu canal desse tipo de ação, o canal cai em desmerecimento e opta-se por um outro canal de comunicação. Agora, o que está se fazendo é o padrão brasileiro, é colocar todo tipo de chancela, isso vai inviabilizar vários outros canais a se maturarem como opções até. Então nós temos até um problema inverso, nós temos aqui monopólios que estão se criando na questão de comunicação, e aí sim uma interferência para romper com os monopólios e não permitir monopólios ou ter legislação favorável à criação de outros canais alternativos. Agora, fazer com que cada canal tenha aí um padrão extremamente elevado de atuação conforme o que o Estado acha que seja o melhor, eu acho que não cabe. Cabe sim a livre expressão e cabe sim a liberdade de opção. Então, as pessoas optam por usar alguns canais, se esses canais não são controlados e aquilo é em detrimento da sua própria livre expressão, eles optam por outros canais. Então, eu vejo isso como ainda uma maneira inconstitucional, exatamente porque elimina escolhas da população. Senador, por favor. Efetivamente, é muito difícil você conseguir definir o que é desinformação, que é o nome mais técnico daquilo que for conhecido como fake news. E também por isso a gente não tem isso discutido no projeto, não está lá. Ainda apresentou um substitutivo afastando qualquer debate, porque, como muito bem lembrou o deputado, hoje as plataformas já fazem exclusão de conteúdos, já censuram conteúdo, sem dar direito de defesa, sem poder ter um processo legal, sem ter transparência. Só o Facebook já derrubou esse ano mais de 1,2 bilhão de contas. Só esse ano, segundo informação dada em uma das dezenas de reuniões que tivemos tratando sobre esse projeto de lei. O próprio presidente da República brasileiro foi vítima em 2 plataformas de postagens censuradas, seja removida, seja tarjada como desinformativa. Então, o que a gente faz no tocante a este ponto? É um debate importante, mas não existe nenhum tipo de consenso técnico que seja aceito internacionalmente para dizer como você vai definir o que é desinformação. Esse consenso não existe. Hoje as plataformas usam agências de checagem de fatos, mas você não tem transparência nesse processo. Então a gente tirou isso do projeto, esse debate não está lá. Volto a dizer, a gente não discute conteúdo nesse projeto, a gente discute ferramentas, formas de atuação. Me preocupa alguém vincular liberdade de expressão, que é um direito maior, com ter conta falsa. Ou quando ter robô pago com dinheiro não sabe de onde para fazer disseminação em massa dessa informação. Para mim é muito difícil entender esse debate, porque me parece que ele está desfocado, ele está fora do lugar. Esse é um projeto muito tranquilo, muito objetivo. Ele vai exatamente onde estão as ferramentas que são usadas para cometimento de crime. Se o cidadão quer ter uma rede de robôs para espalhar a sua visão de mundo, sua opinião política, a propaganda do seu produto, não tem problema. Ele só vai ter que identificar que aquilo ali é um robô, é uma rede de robôs, tem alguém pagando, e quando você recebe aquela mensagem, não é um ser humano, é uma máquina que alguém está financiando.
É muito claro, o nosso objetivo é atacar isso, e isso parte de uma própria experiência. Eu passei quase 3 anos investigando crimes cibernéticos como delegado de polícia. Eu sei como funciona bem esse sistema e como é necessário regular melhor para ter um serviço que defenda a população, o cidadão, inclusive no seu direito de escolha. Quanto a isso, deputado, o senhor concorda? É necessário mesmo dar mais transparência aí para o financiamento desses perfis, para todo o processo que corre por trás das contas que se manifestam nas redes sociais? O senhor acha que isso é necessário ou também não? Olha, com relação a contas falsas, robôs e instituições que usam de uma maneira amoral a livre expressão, eu sou extremamente favorável que a gente olhe isso, tenha legislação, vê se a própria legislação que já existe já não atende a esse quesito, em vez de estar criando uma legislação nova com mais interferência num canal que é novo. Então, ele pode mudar no futuro. Então, podemos estar enrijecendo aqui um canal e não acho que pode ser do nosso interesse, no futuro, ter legislação aí que pendente, e sabemos que isso é só o início, né, senador? Uma vez que começamos a regular inicialmente aqui, até por um bom motivo, uma boa iniciativa, você acaba, no final das contas, acaba regulando absolutamente tudo. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de livre expressão, porque isso não está garantindo a livre expressão. A intervenção nos canais não garante a livre expressão. Garante, sim, intervenção de governo ou intervenção de Estado mediante alguma reclamação, alguma postulação a posteriori. Então, ainda prezo aqui de quem é a iniciativa. Né? As pessoas estão nas redes, estão sendo atacadas nas redes, saiam das redes, busquem outras redes que tenham mais controles ou que tenham seus nichos identificáveis. Agora, o governo, o Estado, começar a colocar chancelas para a atuação, não acho que isso é um caminho positivo de início. Claro que eu sou contrário às fake news, claro que eu sou contrário também a financiamento público de divulgação de mandato. Nisso tinha um ponto do projeto ali que era interessante, que havia divulgação de informações usando dinheiro público, ou até mesmo falsas ou não. Eu estou extremamente contrário também. Nesse ponto podemos talvez evoluir. Aí sim eu acho que cabe alguma coisa. Agora, a sociedade ela tem que ser livre para criticar da melhor maneira que ela achar possível. Então, eu acho que as leis atuais já protegem o cidadão. Eu acho que os canais que existem das mídias sociais, eles são livres, eles têm vários canais, há várias opções de canais. Começar a regulamentar esses canais, muitas das opções que seriam os bons canais, aqueles canais sim que estariam preservando sim a integridade da comunicação em liberdade, não poderiam se viabilizar no Brasil, porque a regulamentação é tão estringente que acaba se monopolizando. Aí você reforça o monopólio e o controle da comunicação através de um canal. Então, é por isso que eu sou contrário a esse projeto. Eu não acho que é um projeto positivo exatamente por esses perigos. Ô senador, fala pra gente então a respeito desse ponto mencionado agora pelo deputado Luiz Felipe, que é a questão do financiamento público para redes sociais. O que é que o projeto versa a respeito disso? E fica à vontade aí para responder o que disse o deputado também. No tocante ao uso de verba pública, a gente coloca como uma modalidade de improbidade. Né? É preciso ter muita clareza e separar aquilo que é privado e o que é público. Né? Então, toda vez que você vai fazer qualquer tipo de ação que tenha emprego de recurso público, recurso que sai do bolso do cidadão através dos impostos, é preciso ter o dobro de responsabilidade. E o projeto caminha nesse sentido, cobrando mais seriedade, mais transparência. No tocante a conteúdo, que parece ser o grande ponto do deputado para se manifestar contra o projeto, eu volto a afirmar. Basta fazer uma leitura, o substitutivo está lá disponível, você vai verificar que não tem absolutamente nenhum tipo de menção a conteúdo. Então, digamos que o cidadão quer montar o seu canal e quer defender a tese de que a Terra é plana. Não tem problema nenhum. Ele vai ter o canal dele, ele vai poder fazer isso. A única diferença para esse cidadão, eu vou poder identificá-lo caso a justiça entenda que é necessário por conta de algum crime que ele tenha cometido, que além de dizer que a Terra é plana, por exemplo, ele ofendeu alguém gravemente, ele falou algum tipo de calúnia, esse tipo de coisa que pode acontecer. Então, não existe risco para o cidadão que quer se comunicar. Pelo contrário, quando a gente passa a exigir transparência das plataformas, e está um ponto bastante interessante do projeto, que foi pouco referido, inclusive pelos críticos, hoje, quando a plataforma faz a exclusão de um perfil ou de uma conta, quando ela faz a derrubada de um conteúdo, ela não dá direito de defesa para o cidadão e não tem nenhuma transparência no que ela faz. É o ponto que o presidente americano questionou, daquele jeitão dele, mas questionou por que postagens dele
eram tarjadas e postagens de adversários não seriam. Naquilo que ele entende, isso é uma questão ideológica e não é uma questão de fatos. A gente traz transparência, a gente não entra no conteúdo para dizer, olha, isto é verdade, aquilo não é verdade. Não cabe nesse momento esse debate, não é um debate simples, mas a gente abre a transparência. O cidadão vai ser notificado. Então, no caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro fez uma postagem, se não me engano, ele numa reunião pública, coisa que o vale, e colocaram que era desinformativa aquela fala dele. Pelo projeto de lei, se a lei já estivesse funcionando, já estivesse valendo, ele seria notificado para poder explicar, não, isso aqui é uma opinião minha, é o legítimo exercício de um direito que eu tenho, ou essa minha opinião está lastreada nessa pesquisa, qualquer coisa desse tipo. A gente quer dar transparência, deixar mais democrático o sistema. A gente não tem nenhuma pretensão de regular a opinião das pessoas, mas a gente quer que quem emite a opinião, aquele que se manifesta, num canal que é público, que tem amplo acesso, tenha responsabilidade. Nada além disso. E eu acho que é muito importante. O Brasil já enfrentou diversos crimes, e ele não está falando só de questões políticas. Você tem crimes graves, estelionatos, todo tipo de fraude. Nós já tivemos indução a suicídio, tivemos linchamentos que aconteceram, linchamentos de verdade na vida real, e aconteceram por conta de mentiras e boatos espalhados na rede. Isso não é novo, isso tem coisas que aconteceram aqui no Brasil em 2014, 2015. Então é muito importante você regular, deixando mais claros, olha, você, empresa, ganha muito dinheiro com essa circulação de informação. E você já faz uso de ferramentas e tecnologias que permitem você identificar o que é conta falso, o que não é, o que é robô não identificado e não é. Você vai passar a ter responsabilidade, a empresa, de saber quem são essas contas e tirar essas contas de circulação. E, ao mesmo tempo, dar para o cidadão de verdade, um direito de defesa e transparência quando ele tem algum conteúdo seu censurado. Eu não consigo ver nada mais democrático que isso e mais transparente. E o mais importante, quando você começa a falar do conteúdo do projeto, fica muito claro que você tem um consenso no parlamento e na sociedade com mais de 90% do que está ali. Você vai discutir um ponto ou outro, uma forma de texto, uma tecnologia, mas o cerne da questão, o centro da questão, que é combater a mentira, combater o crime, eu acho que o brasileiro como um todo quer ser bem informado, quer ter acesso a pessoas de verdade, fica muito feliz em poder, por exemplo, trocar uma ideia, trocar mensagens com um ser humano que hoje está ocupando um cargo importante. Ele tem que saber quando ele está falando com um robô. Ele tem que saber quando tem alguém de fora do Brasil, inclusive, financiando uma rede de mensagens que inundam as caixas de todo mundo, tanto nas redes sociais como em mensagerias privadas, que é o caso do WhatsApp e Telegram. A gente tem que ter clareza e essas empresas têm que ter chamadas à responsabilidade, como estão sendo chamadas no mundo inteiro. Não é um movimento isolado no Brasil, é no mundo todo, porque você teve a grande importância dessa atuação de redes sociais e comunicação digital hoje no mundo. Muito bem, quero agradecer aqui pela presença ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Deputado, obrigado pela entrevista, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Também agradeço ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Obrigado, senador, boa tarde. Obrigado, boa tarde para vocês.